Até então, nós temos falado muito sobre as configurações do Tomcat e muito das configurações que nós falamos até aqui, nós comentamos sobre como criar uma variável de ambiente, como acessar o arquivo XML, como ativar ou executar um comando executável com o startup.sh, o startup.bat, etc. Muitas das configurações que nós comentamos até então eram realizadas via linha de comando. E eu quero apresentar nessa aula para vocês um utilitário do Tomcat que se chama Tomcat Manage, onde nós temos uma alternativa de realizar configurações especificamente de deployment e de empacotamento das aplicações utilizando o utilitário, que é um utilitário na web do Tomcat que se chama Tomcat Manage. Para isso você vai precisar apenas ter, obviamente, o servidor Tomcat e iniciá-lo na sua configuração, no seu servidor, na sua máquina. Você vai acessar então via URL o endereço IP ou, caso seja localhost, estiver trabalhando local, 2.8080, que é a porta do serviço, /manage /html para acessar a interface do Tomcat Manage. Ele é um console de administração web para o Tomcat, funciona de forma bem intuitiva, com interface de usuário, como se fosse uma aplicação web similar. O Tomcat Manage é um recurso do Tomcat que permite ao administrador visualizar as aplicações web instaladas. Então, ou seja, a partir do momento que você fez ali o deploy de algumas aplicações, você pode interagir entre elas. A gente vai ver que você pode parar, você pode colocar um código de expiração nela, você pode fazer o undeploy também, você pode verificar o status do servidor, verificar se ele está sendo sobrecarregado ou não, pode instalar, desinstalar, iniciar, parar e recarregar uma aplicação web. Então é um utilitário muito interessante, né, e é bem legal que você tenha essa possibilidade também, apesar de que todos os recursos que a gente comentou aqui podem ser feitos tranquilamente utilizando a linha de comando. Mas ainda assim, se você quiser algo mais prático e algo mais legível, você pode utilizar o Tomcat Manage. E o Tomcat Manage ele cai também em questão de concurso público, por isso eu decidi trazer esse conhecimento aqui no curso. Então lembrando, para acessar ele você precisa ter o Tomcat iniciado ali na porta específica, porta 8080 padrão. Utilize então a URL 127.0.0.1 localhost 2.8080 /manage /html. Você então terá acesso à interface de usuário para trabalhar com o console de administração web para o Tomcat. Outro case também que a gente pode citar, além do Tomcat Manage, é que a gente pode trabalhar, por exemplo, com algumas aplicações, né, e algumas IDEs que fazem esse meio de campo para a gente. Então pode ser que você utilize, por exemplo, a IDE Eclipse e baixe alguns plugins para conseguir realizar o empacotamento da sua aplicação web de forma mais produtiva, gera o arquivo WAR e já faz o deploy diretamente dentro ali do servidor Apache Tomcat. Então, ao acessar aqui o Tomcat Manager, você vai ter basicamente uma interface como essa. Então, você pode realizar a listagem de aplicações, você pode verificar a documentação do HTML Manager, pode também verificar o Manage Helper, pode verificar o status do servidor para verificar se realmente se a saúde do servidor está boa, se está sobrecarregado ou não. É interessante que você utilize essa plataforma, né, esse utilitário web, vamos dizer assim, tanto quanto possível e usufrua desse recurso aí que o Tomcat ele lhe oferece. Então aqui nas aplicações a gente vê três aplicações: Docs, Examples e Host Manage. Ele tem a versão, tem o display name, tem todas as aplicações estão em execução. A gente pode ver aqui o status running true. Nós podemos aqui parar as aplicações, nós podemos recarregar, podemos fazer o undeploy, podemos configurar sessões para cada uma das aplicações, como nós configuramos aqui 30 minutos para cada uma delas. Então são configurações importantes que você pode fazer diretamente em uma interface de usuário. Então isso aí não tem preço, né? Realmente é um recurso muito legal, é um recurso
bem fácil de ser usado, mas para isso, né, você precisa ter o gerenciamento de papel específico para acessar o Tomcat Manager. Por isso que eu dividi aqui o assunto de Tomcat Manager em duas aulas. Nessa primeira aula eu estou explicando um pouco, né, como é que ele funciona, como é que você acessa ele na internet, quais são as suas funcionalidades, e na próxima aula eu vou abordar um pouco como que você pode criar um usuário, como é que você pode setar um papel específico para aquele usuário para que ele consiga acessar o Tomcat Manager. Outra configuração que nós temos aqui é sessões também, nós não temos sessões nenhuma. Ou seja, ao clicar em List Application, você pode interagir com as aplicações já existentes, além de realizar o deploy de novas aplicações. O deploy de novas aplicações ele não é realizado nessa interface, vai ser na interface que eu vou mostrar logo adiante. Mas aqui a gente pode parar uma aplicação, recarregar, fazer um deploy e configurar uma sessão de expiração para aquela aplicação. Então são informações aí bem importantes dentro das aplicações que você já teve feito o deploy ali no Apache Tomcat. Lembrando, né, que você pode fazer o deploy utilizando o Tomcat Manager, você pode fazer o deploy também utilizando uma outra IDE que te auxilie nesse processo. Além dessas funcionalidades que eu mostrei e comentei aqui sobre o Tomcat Manager, nós podemos também realizar o deploy de uma aplicação web utilizando o Tomcat Manager. Por exemplo, veja essa imagem aqui abaixo, né, onde você pode fazer o deploy de uma aplicação simplesmente tendo o arquivo WAR. A gente vai entender por que o Tomcat Manager ele exige o arquivo WAR para que você consiga fazer o deploy de uma aplicação web no Tomcat. Mas perceba que é bem tranquilo essa parte do deploy, que sem dúvida nenhuma é um dos critérios mais exigentes e mais criterioso quando você trabalha com desenvolvimento web, a parte do deployment. A gente vai ter uma aula que vai falar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas eu queria comentar para você que o Tomcat Manager ele dá essa possibilidade também de realizar o deploy de uma aplicação tendo você um arquivo WAR da sua aplicação. Isso de forma bem intuitiva, utilizando toda a interface de usuário do Tomcat Manager. Então a gente viu nessa aula sobre o utilitário do Tomcat Manager para realizar toda a parte administrativa do seu Apache Tomcat. Além disso, listar aplicações que foram feitos o deploy. Você pode alterar o processo de expiração, o tempo de expiração de uma aplicação, parar, recarregar, tirar o deploy, fazer o undeploy de uma aplicação, e você pode, o mais importante de tudo, fazer o deploy de uma nova aplicação tendo o arquivo WAR. Então o Tomcat Manager é esse utilitário que é acessado na web, utilizando ali o endereço do Tomcat Manager localhost ou o endereço IP 2.8080/manage/html. Você então interage com toda a interface de usuário aí do Tomcat Manager acessando no navegador.